Bem, vou passar aqui a palavra então para Beatriz Galli, assessora de Políticas Públicas para a América Latina, Instituto de Políticas Públicas para a América Latina. Boa tarde, eu não vou apresentar nada de PowerPoint, acho que já está todo mundo cansado essa hora, e eu quero também ouvir o que as pessoas têm para falar, e eu acho que o debate é muito mais produtivo esse horário de uma sexta-feira. Eu queria agradecer o convite, eu trabalho para o IPAS, não é Instituto de Políticas, como ele falou, o nome é IPAS, não é uma sigla, é um nome, é uma organização que trabalha pela defesa dos direitos reprodutivos e, mais especificamente, pela redução da morte materna e da morbidade por aborto inseguro nos países da África e da América Latina e da Ásia. A sede é na Carolina do Norte. Eu também sou membro do CLADEM Brasil, que é uma rede de advogadas que trabalha pelos direitos das mulheres, e também membro da OAB, a Comissão de Bioética e Biodireito, aqui do Rio. O foco da minha fala, da minha reflexão, na verdade, vai ser sobre exatamente o tema que me antecedeu aqui na mesa, que foi o atendimento às vítimas de violência sexual. Eu primeiro queria saudar, assim, muito efusivamente a doutora Débora. Eu estou assim, muito feliz de vê-la assim, à frente da Procuradoria, com muita esperança também, porque eu acho que é uma pessoa muito sensibilizada para os temas de gênero e direitos das mulheres. E a fala dela me marcou bastante quando ela fala que temos que desconstruir o direito que herdamos. Realmente acho que essa é a nossa missão como advogadas que têm sensibilidade para os temas de direitos das mulheres. Porque o nosso direito é muito machista, né? Muito patriarcal, e vem sendo interpretado, né, majoritariamente nesse sentido. Então a gente, como advogada e como membros, né, aqui as membros do Ministério Público, tem essa missão, né, o tempo todo lutar contra essa visão patriarcal, machista do direito. Em relação ao atendimento às vítimas de violência sexual e o acesso ao aborto previsto em lei, que é a área que eu trabalho, eu fico muito preocupada de ouvir que em 3 hospitais que receberam capacitação pelo Ministério da Saúde não está sendo realizado o procedimento de aborto previsto em lei. Então eu queria assim, conclamar o Ministério Público Federal a tomar medidas e sanções, solicitar sanções, porque a gente está diante de como se fosse uma objeção de consciência institucional, que não é prevista em lei. Então, assim, existe um desrespeito, né, aos direitos constitucionais, aos direitos das mulheres, e a gente não pode deixar passar isso, principalmente considerando todo o debate público que vem acontecendo nos últimos meses com relação a estupros coletivos, ao fim da cultura do estupro. A gente está numa mobilização da sociedade como nunca houve antes. As pessoas estão sensibilizadas, os homens estão sensibilizados para esse tema. Então a gente não pode deixar passar isso, porque a gente sabe que se aumenta a violência contra a mulher, se os dados aumentam, aumenta também a violência sexual, o estupro, e o aborto nessas situações é uma garantia de direitos. Então eu acho que a gente deveria tomar como compromisso aqui que saia alguma medida concreta, um ofício, né, uma apuração do que está acontecendo, porque isso não, eu acho que a gente não pode deixar passar isso. E eu queria trazer dados aqui sobre o que vem acontecendo no âmbito do Congresso Nacional. Eu não sei se todo mundo aqui está acompanhando, mas a gente vem sofrendo sistematicamente ameaças de retrocesso no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, e em especial em relação ao atendimento às vítimas de violência sexual. De acordo com o PL 5069, que é o PL que foi apresentado pelo então deputado Eduardo Cunha, que prevê uma série de barreiras para as vítimas de violência sexual conseguirem ter acesso tanto à informação quanto a métodos contraceptivos, como a contracepção de emergência, como também ao aborto previsto em lei. Então a gente está com essa ameaça real hoje no Congresso Nacional, e a gente tem que ficar atenta para que isso não passe, porque isso vai representar um retrocesso imenso nesse campo dessas políticas públicas que a gente já tem garantidas. Outra coisa também que é uma ameaça real aos direitos sexuais e reprodutivos é o Estatuto do Nascituro, também, que é uma legislação
é um projeto de lei que pretende conferir aos embriões os mesmos direitos garantidos às crianças e aos adolescentes, desde a concepção. Isso também inviabilizaria o acesso, por exemplo, ao aborto previsto em lei e as hipóteses legais previstas no artigo 128 do Código Penal. Então, essa também é outra ameaça real que tem hoje no Congresso Nacional, com uma formação, uma composição bastante conservadora nesse campo, com bancadas que se unem para impedir qualquer avanço e para propor retrocessos nesse campo de forma sistemática. Então, assim, eu acho que também esse é um campo que a gente também deve ficar atenta e, se possível, eu acho que o Ministério Público Federal poderia estar enviando pareceres sobre esses projetos de lei. Isso devia estar sendo feito um monitoramento de uma forma mais sistemática. Nós, que somos organizações do campo feminista, do movimento de mulheres, a gente tem feito esse monitoramento, mas eu acho que é importante que mais atores façam esse monitoramento com esse olhar de defesa dos direitos das mulheres e dos direitos constitucionais que estão sendo ameaçados com esse tipo de proposta legislativa. E eu queria também trazer dados de uma pesquisa recente, só para a gente avaliar um pouco essa qualidade da assistência nesses serviços de atenção às vítimas de violência sexual, que são dados da pesquisadora Débora Diniz, exatamente nos serviços de aborto legal no Brasil. E a pesquisa, que inclusive já foi objeto de alguns artigos que estão publicados, ela analisou exatamente a qualidade dessa assistência com base na verdade da palavra da mulher, essa verdade que é conferida à palavra da mulher. E chega-se à conclusão que nos serviços não existe a presunção de veracidade dos fatos que são narrados pela mulher. Isso é uma coisa muito grave, porque a gente não tem, na nossa legislação, nenhuma imposição no sentido de que a mulher tenha que registrar a ocorrência, por exemplo, para que a palavra dela seja considerada válida. Então, a gente tem essa recusa sistemática dos profissionais de saúde que não consideram que a mulher está falando a verdade. Então, essa é uma questão muito grave, isso impede que a mulher tenha acesso ao aborto previsto em lei. Além do que a gente já falou aqui, dessa objeção de consciência, né, dessa recusa, que acaba se tornando uma tolerância institucional a essa prática. E isso acarretaria, então, uma responsabilidade, inclusive internacional, do Brasil por não estar cumprindo com os acordos em matéria de direitos humanos. Se isso é feito de uma forma sistemática, por anos a fio, tolerada, e a maioria dos profissionais se recusa e muito poucos profissionais realizam, já existe aí uma responsabilidade internacional, uma omissão em cumprir com os acordos internacionais e com a defesa dos direitos das mulheres. Então, eu acho que a gente não deve tolerar isso. Aqui no Rio de Janeiro, na Alerj, foi aprovado um projeto de lei exatamente tentando impor ampliar esse direito à objeção de consciência de forma que ele viesse a se tornar uma objeção de consciência institucional. Isso é inconstitucional, porque a gente está falando de direito à saúde, que está previsto na Constituição Federal. Então, não existe um direito à objeção de consciência que se sobreponha a um direito constitucional. Então, eu acho que isso tem que ficar claro. Talvez uma campanha de sensibilização nos serviços de saúde, eu acho que seja necessária. Os profissionais têm que entender que esse direito individual tem um limite e que, ao mesmo tempo, eles estando em serviço de atenção e serviço de referência, eles têm uma obrigação de prestar esse atendimento. Eu acho que isso tudo tem que ser esclarecido para que a gente, de alguma forma, tente prevenir esse tipo de situação, que é a mulher chegar no serviço, não ter acesso ao procedimento, muitas vezes ter que retornar outro dia sem dinheiro para passagem, também sem informação de quem naquele serviço pode realizar o procedimento. O IPAS realizou um estudo no serviço de referência no Rio de Janeiro e constatou que de 40 profissionais, só 2 realizavam o aborto previsto em lei. Isso há 10 anos atrás. Então, quer dizer, essa situação, ela permanece, ela continua sendo exatamente, esse quadro não muda. E a gente tem que lutar contra isso de alguma forma. E nessa pesquisa também da qualidade do serviço realizada pela professora Débora Diniz, ela chega à conclusão que de 65 serviços no Brasil, apenas 37 dizem que realizam o aborto previsto em lei,
porém 7 desses serviços não estariam ativos. Então a gente tem um número muito pequeno e o acesso muito limitado. Então, de fato, ainda se tem que lutar pela garantia desse direito ao aborto previsto em lei. Eu não vou me alongar muito, porque eu quero ouvir o que as pessoas aqui na plateia têm a dizer e têm a contribuir. Então, eu vou parar por aqui. Obrigada.